Meus caros amigos, muito bom dia para todos, sempre na medida do possível. É, Hoje nós vamos falar a respeito de uma nota que apareceu aí durante o início da semana, em que o Madureira, um clube filiado aqui na Federação do Rio de Janeiro, numa nota oficial, esculhambou, esculhambou e humilhou essa diretoria que é comandada pelo seu Pedrinho, Clubeleza, o Fantoche, o Calcinha Preta. O Madureira veio só informar a quem interessar possa o que aconteceu no. Eu não sei como isso aconteceu, né? No embarque para Manaus, que eu vou chamar esse voo Rio-Manaus como o voo da alegria. Melhor dizendo, o voo não, o trem da alegria. O trem da alegria. E depois eu vou explicar por quê. O Madureira se posicionou defendendo o lado dele, dizendo que o Vasco impediu que a delegação do Madureira adentrasse ao avião. Esse voo é organizado pelo promotor lá o cara que comprou o jogo, que foi vendido lá para Manaus. E geralmente esses caras têm que pagar todas as despesas de hotelaria, de hospedagem, de voo, traslado e tal. E assim foi tratado. E o Madureira compareceu no aeroporto para embarcar. Aí por que deu esse imbróglio todo? Por que a nota do Madureira diz que o Vasco proibiu o Madureira de adentrar na aeronave? Cabe aqui a pergunta: o Vasco tem essa autoridade de proibir alguém de entrar no avião? Por que isso aconteceu? Foi falha da organização? Deveria ter 2 aviões? Por que isso aconteceu? O nosso bobo da corte, o tal do conselheiro Traíra, na ânsia de defender o seu protegido, o conselheiro Traíra é aquele puxa-saco babador de ovo do Pedrinho Globeleza. Então ele saiu com essa assim, não, isso aí é que a aeronave era muito pequena, contrataram uma aeronave pequena e se fossem as 2 delegações juntas, não ia dar para os jogadores do Vasco se espreguiçarem. Teriam que fechar as poltronas, que normalmente os jogadores vão todo esticado e tal. Olha a desculpa do conselheiro Traíra. Olha a desculpa do pilantra. E teve uma outra pessoa que postou o seguinte, não, eu estou achando que isso aí deve ter sido porque, como a aeronave era pequena, o Vasco deve ter levado a delegação do Vasco e mais 3 vezes o número de convidados. Por isso eu chamo aqui o trem da alegria. Eu acredito mais nessa versão. Agora, o que o Madureira tem a ver com isso? O que o Madureira tem a ver com isso? Não cabia as 2 delegações na aeronave, parece que é uma aeronave para 150 pessoas. Dá e sobra, dá para ir todo mundo deitado com as pernas abertas, daria. Então, isso aí fica claro a incompetência dessa gestão que só humilha cada vez mais o Vasco. Isso não é novidade para ninguém, né? Essa gestão e anterior, isso está fora da curva. Fora da curva. Então aí vem essa gestão do seu Pedrinho Globeleza e dá uma resposta oficial do Vasco, atacando. Aquela resposta deve ter sido feita por um garoto do ginásio, aí, ou da 5ª série, um garoto de 10 anos de idade. Faria melhor, talvez, mas deve ter sido. Porque foi de uma incompetência
fora do comum. E ainda mais, atacando, pasmem, atacando o bairro de Madureira, postando lá, aquele bairro de escola de samba, como se fosse uma vergonha. Que o Madureira sempre foi exaltado por ter talvez as duas maiores escolas de samba do Brasil, e ele desfaz das escolas de samba. Um bairro de escola de samba. Só faltou dizer, aquele bairro que tem aquele Mercadão de Madureira, só faltou dizer isso. Quer dizer, tentando esculachar e dar uma resposta à nota do Madureira, que foi nota 10. Nota 10, só falaram verdade. Agora, é mais ou menos isso que eu queria pontuar aqui, o que demonstra. Agora, o Vasco, esse Vasco aí, se eles tivessem um pingo de vergonha na cara, ao invés de ficar justificando uma série de coisas, eles deveriam, eu desafio aqui, quem não vão fazer, e quem sou eu para desafiar alguém, postar a relação das pessoas que embarcaram nesse avião. Aliás, isso aí, quem tem um pouco de conhecimento, é fácil. É fácil de entrar lá no voo tal, às horas tal, hora tal, para ver quem foi que embarcou na delegação do Vasco. Uma delegação do Vasco deve ter, no máximo, uns 30 convidados. Vou botar 40, preparador físico, scout, alguém da diretoria, isso é normal aí. Ou tá um convidado, dois lá, assim, pessoal ligadas ao clube. Vamos ver. Cabe 150 na aeronave. Eu queria saber quantas pessoas ligadas ao Vasco embarcaram nesse voo da alegria. E quem são essas pessoas? Isso deveria ter sido dito na nota oficial. Mas foi uma nota fajuta, uma nota para jogar para a galera, que se fosse em outros tempos, por exemplo, no tempo do Eurico Miranda, isso jamais iria acontecer, porque o Eurico não ia fazer uma indelicadeza dessa com o Madureira e com o seu amigo lá, o Elias Duba, que era muito amigo do Eurico. Como eles falaram do Eurico na nota, eu acho que deve ter dado uma certa raivinha lá no seu Pedrinho, beleza, que é desafeto do Eurico. Uma das causas deve ter sido essa. E vinha a público explicar. Quem teria que vir a público, como eu falei, não é fazer uma notinha oficial e postar em Net Vasco, Super Vasco, essas redes sociais aí fajuta, que são chapa branca, todo mundo sabe disso, e responder ao Vasco, mas teria que ser na voz do presidente. Gravar um vídeo, não precisava marcar coletivo. Gravava um vídeo oficial do seu Pedrinho Globeleza, presidente do Vasco, respondendo ao Madureira. Não, resolveram fazer uma cartinha de Jardim da Infância para atacar o bairro de Madureira. Agora, teve gente que elogiou. Por exemplo, a Tigresa, aquele que de dia é tigrão e de noite é tigresa, aquele do coque, lá do Boquete. O Boquete, ele não fala um boquete, Boquete, Cruz Maltino, elogiou, babando o ovo do Pedrinho, agradecendo a resposta. Muito bem, meu Pedrinho. O Pedrinho é todo meu. Eu amo o Pedrinho, ele é meu, ele é todo meu. Estava lá no embarque, lá, cobrindo. É isso aí, cara. É o que fizeram com o Vasco. O Vasco está entregue na mão dessa gente. Não bastasse a incompetência no departamento de futebol, agora resolveram postar notinhas que vão ser humilhados de novo, envergonhando a instituição. Isso aí, sinceramente, eu estou aqui dando a minha opinião. Como eu falo, pelo sim, pelo não, essa aqui é a minha opinião. Eu não tenho pretensão de ser aqui formador de opinião, eu não sou mais Vasco que ninguém,
Eu não entendo mais Vasco do que ninguém. Estou aqui dando a minha opinião. Eu tenho certeza que aqui vai para uma porrada de gente. Tenho certeza. Isso aí, cara, é inadmissível, mas como eu falei, vindo dessa gente, novidade nenhuma. Novidade nenhuma. Um bom dia para todos. Forte abraço. Os cães ladram. E a caravela passa. Fazer o quê? Eu vou, mas daqui a pouco eu volto. Eu volto que eu vou falar aqui sobre. Agora surgiu um personagem aí principalmente na plataforma de YouTube. Dr. Kleber, o Disque Inscritos. Disque Inscritos, isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo, mas agora parece que ele voltou com força total para alavancar canais de YouTube que estão em baixa. E ele está entrando com força total. Daqui a pouco eu explico.